Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE Campus Tianguá e aqui vamos dar continuidade ao nosso curso de álgebra linear, mais especificamente, ao nosso estudo sobre transformações lineares. Então, aí na tela você tem as regras gerais sobre esse período de aula remota, você pode pausar o vídeo e estar lendo, e também você pode encontrar isso lá no Classroom, certo? Bem, então, nesta aula, o nosso estudo será sobre matriz de uma transformação linear, tá? Então, esse é o objetivo da nossa aula, é fazer esse estudo. Então, bem, só recordando que a gente viu que quando é dado uma matriz, certo? A gente viu na primeira aula, tá? Sobre transformações lineares, que quando nos é dado uma matriz M, então a essa matriz a gente pode relacionar uma transformação linear que a gente denota por Tm, tá? Então transforma T, que é a transformação linear, subíndice M, só para dizer que está relacionada a essa matriz M, tá? Então a gente pode relacionar essa transformação linear Tm, onde Tm aplicado no vetor V, tá? É justamente M vezes V, tá? Então é a sua matriz M vezes o vetor V. Então a gente fez isso quando a gente estava trabalhando com o Rn e o Rm, tá? Então V era o vetor da Rn ou Rm, ok? Então a gente fez isso. Então a uma matriz a gente relacionou uma transformação linear, tá? Agora o que a gente vai ver é justamente o contrário, tá? A gente vai ver o contrário, que dada uma transformação linear, a gente pode relacionar, a gente pode encontrar uma matriz, certo? Relacionada a essa transformação linear. Ok. Então, o que a gente vai considerar aqui nessa situação? A gente vai pegar T, é uma transformação linear entre espaços vetoriais, tá? V e W, então é uma transformação linear, como a gente sempre vem tomando. E aí, V é um espaço vetorial ali, e a gente vai estar tomando A, uma base, tá? Uma base desse espaço vetorial. E para W, a gente vai estar tomando também uma base B, certo? Então a gente tem aí que A é uma base de V e B é uma base de W, ok? Porque a gente vai estar trabalhando com espaços mais gerais, né? A gente pode estar trabalhando com espaços mais gerais do que os RNs, tá? Então, se a gente estivesse tomando, por exemplo, polinômios, né? Então, a gente tem que fixar uma base para a gente poder estar trabalhando nesses espaços, tá? Então, bem, aqui, só para não, sem perda de prejuízo, e para dar uma ideia de como que isso é feito, tá? A gente vai supor que a dimensão de V é 2, tá? E a dimensão de W é 3. Mas isso não vai nos causar perda alguma, ok? Então, o que a gente vai fazer, tá? Então, a gente toma aqui A, né? Que é a base de V, tem dois vetores, tem dimensão 2, então a gente vai dizer que essa base é V1 e V2, tá? E B, então, que é a base de W, que tem dimensão 3, a gente vai tomar três vetores, que a gente vai estar denotando por W1, W2 e W3, certo? Então, bem, dado um vetor, se eu pego V, um vetor em W, eu consigo escrever, né, em função da minha base A, que é V1 e V2. Então, eu vou escrever, V como sendo x1 V1 mais x2 V2. E isso daqui acontece de modo único, tá? x1 e x2, eles são únicos. A gente viu que quando é uma base, né, quando a gente tem uma base, a gente pode escrever qualquer vetor como combinação linear dessa base, e o modo como se escreve ele é único. Então, bem, a gente vai usar essa notação, V, A, que ou seja, é V escrito
na base A. E aí eu coloco só os coeficientes, tá? Os coeficientes aqui, ó, x1 e x2, tá? Então, é justamente o que aparece aqui, tá? x1 e x2. E é a mesma coisa que está escrito aqui, tá? Então, bem, V, ele é escrito na base A, ele tem os coeficientes x1 e x2, tá? Ótimo. E aí, né, a gente tem o seguinte, eu posso olhar para T de V, certo? Então, T de V pertence a W, né? T de V pertence a W. Se ele pertence a W, ele pode ser escrito como uma combinação linear, né? Ele pode ser escrito de modo único como uma combinação linear dos vetores de W. Então, ó, T de V, ele pode ser escrito dessa forma, ó, como sendo um y1 W1, um y2 W2, y3 W3. Então, novamente, né, eu posso dizer simplesmente, ó, que T, né, T escrito na base, T de V escrito na base B é W1, W2 e W3. Perdão, V1 é Y1, Y2, né? Aqui, novamente, né? T de V escrito na base B é Y1, Y2 e Y3, onde Y1, Y2 e Y3 são justamente esses coeficientes aqui, tá? Então, eu posso escrever desse modo e eles também são únicos, certo? Então, eu tenho essas duas informações, tá? Então, T de V na base B são justamente os coeficientes Y1, Y2 e Y3, certo? Então, ótimo. Só que, o que a gente pode fazer, né? Por outro lado, T de V, né? Como V é Y1, é X1, V1 mais X2, V2, eu posso aplicar, né, a minha transformação T aqui dos dois lados, né? Então aqui, ó, quando eu aplico, fica T de V igual a T de X1, V1 mais X2, V2. Mas aí eu uso a propriedade, né, de ser transformação linear. Eu posso quebrar na soma e tirar os números, né? Aqui x1 e x2 são números, são só os coeficientes, tá? Então, eu posso escrever, na verdade, dessa forma, ok? Certo. Então, eu posso escrever também T de V, né? Justamente como eu tenho aí. É x1 T de V1 mais x2 T de V2. Então, eu já posso escrever aqui o T de V de um modo diferente, tá? Ótimo. Por outro lado, você tem o que também, certo? T de V1, certo? E T de V2, eles também são vetores de W, tá? Então, eles podem ser escritos como combinação lineares, né, dos vetores da base B, ok? Então, ó, T de V1, a gente pode escrever como combinação linear, ó, dos vetores W1, W2, W3. E o T de V2 também pode ser escrito como combinação de W1, W2, W3, justamente porque essa é a base de B. E aí a gente tem esses coeficientes A11, A21, A31, A12, A22, A32, tá? Então a gente tem aí esses coeficientezinhos, ok? Então são números que a partir do momento que é dado V1 e V2, é dado W1, W2, W3, esses númerozinhos A1, A1, A e J de forma geral, ele vai ser conhecido, tá? A gente consegue calcular, ok? Então, bem, então a gente pode fazer o seguinte, tá? A gente vai pegar e aqui, ó, aqui a gente pode substituir, né, esse T de V1, certo? E esse T de V2 por essas expressões aqui, tá? A gente vai substituir por essas expressões que a gente tem aí em 3 e em 4.
Então, bem, ali, ó, vai ficar x1. Aí, essa daqui é a expressão de t de v1. E essa daqui, ó, é a de t de v2. Ok? Então, aqui, o que você vai fazer, né, depois disso, é você distribuir, fazer todas essas distribuições aqui, tá? Você vai distribuir aqui. E depois, ó, você vai colocar em evidência justamente o vetor W1, tá? O W2 e o W3, certo? Então, muito bem. Você acabou de conseguir escrever T de V agora de uma nova maneira. Ótimo. Só que, se você lembrar, ó, aqui anteriormente, você já tinha escrito o seu vetor T de V dessa forma, tá? Como a gente tem aqui ó, tá? Como a gente tem aqui, ok? Então, o que está escrito ali, eu trouxe para cá novamente, ó. Ele é escrito em função de W1, W2, W3. Só que você tem, né, justamente que os seus coeficientes, ó, são diferentes, né? Só que no fundo, eles não podem ser diferentes, né? Porque isso iria contrariar o fato de W1, W2 e W3 ser uma base. Então, na verdade, aparentemente eles são diferentes, mas no fundo eles têm que serem iguais. Então, o seu Y1 tem que ser igual a A11 x1 mais A12 x2, ok? Então, você tem exatamente isso daí. O Y2 tem que ser igual ao A21 x1 mais o A22 x2. E o seu W3 tem que ser igual a o A31 x1 mais A32 x2, certo? Então, resumindo, né, o que você tem é exatamente isso daqui, certo? Aí, para ficar, eu acho que é uma forma até mais simples de você verificar, né, que isso daqui é o que? Quando você escreve na forma matricial, você pode escrever aqui esse vetor y1, y2, y3, tá? Aqui você pode ter essa matriz formada pelos números a e j, ok? E aqui você tem o y1, y2. Então, se você parar para olhar, né, essa daqui, ó, é justamente o y1, y2, y3, só voltando aqui, ó, é o seu vetor t de v escrito na base b, tá? Então, isso daqui, ó, nada mais é do que o seu t de v, certo? Escrito na base b. E esse daqui também tinha lá, que é o seu a, seu vetor a, escrito, tá, na base b, ou na base a, perdão. E aqui, ó, você tem uma matriz, tá? Você tem essa matriz aqui, que essa é a matriz que a gente estava procurando, tá? Então, essa é o que a gente vai dizer que é a matriz, tá? Aqui a gente coloca isso daqui para dizer tudo que está na forma matricial, tá? Ok? A gente bota esses cochetes. Então, bem, e aqui, ó, essa é a matriz que a gente estava procurando, tá? Essa matriz aqui dos A e J. E aí a gente coloca aqui o A e o B para dizer que a gente está trabalhando com as bases A e a base B, tá? Com a base A e com a base B. Que essa matriz ela vai estar diretamente relacionada com a base A e com a base B. Então, pronto, certo? Então, dito isso, né? O que a gente tem é essa identidade aqui, tá? Essa identidade aqui. Que o T de V escrito na base B, ele é igual ao produto da matriz, né? Essa matriz de T, né? Vezes seu vetor V na base A, tá? Então, é isso que a gente tem. Muito bem. E aí, essa matriz aqui, né? Essa matriz é a que a gente denomina, certo? De matriz de T em relação às bases A e B, tá? Então, eu só queria destacar o seguinte, que essa sua matriz, né? Você tem a sua transformação linear.
mas dependendo das bases que você utiliza, a matriz que você encontra para essa sua transformação linear, ela pode mudar, tá? Então, por isso que a gente tem que dizer, essa é a matriz em relação a tais bases, tá? A essa base e aquela base, ok? Muito bem. Então, a matriz que a gente procura é essa matriz, que é a matriz de T em relação à base A e B. Então, uma observação que eu faço é a seguinte. Primeiro, a ordem dessa sua matriz. Então, aqui a gente acaba de ver que essa sua matriz, ela tem o quê? 3 linhas e 2 colunas. Então, essa sua matriz, ela é da ordem 3 por 2, tá? Então, essa sua matriz aqui, ó, que você obteve, ela é da ordem 3 por 2. Então, você olha que a sua transformação linear, ela era de V em W, tá? Só que dimensão de V era 2, dimensão de W é 3, certo? Então aqui você tinha que aqui tinha dimensão 2, aqui tinha dimensão 3. E aí você tem uma ordem contrária, tá? É uma forma de lembrar, ok? Que você tem então dessa forma. Então, a ordem da sua matriz, ela vai estar diretamente relacionada com a dimensão dos seus espaços, tá? Isso também acontecia quando você ia trabalhar com a T de M, né? T de M ela saía do Rn por Rm, sempre que sua matriz fosse da ordem M por N, tá? Então, se você tivesse uma matriz da ordem M por N, certo? Então, sua transformação linear relacionada, ela saía do Rn, chegava no Rm. Ou seja, aqui, ó, você tem a ordem contrária. E quando você já tem a sua transformação linear, a matriz que você vai encontrar, ela vai ter a ordem também referente à dimensão dos espaços que você estava trabalhando, tá? Então, por exemplo, se você tivesse uma transformação linear saindo de V em W, e aqui você tivesse dimensão 4, e aqui você tivesse dimensão 2, então a matriz que você fosse encontrar aqui em relação a certa base, tá? Essa daqui seria de ordem, um exemplo, aqui ela teria ordem 2 por 4, que é justamente a ordem contrária ali das suas dimensões, tá? Ótimo. Então, assim você já fica sabendo de antemão qual é a ordem, não, qual é o tipo, né? Aqui, o tipo ordem vai. Bem, a segunda observação é o seguinte, né? Que talvez seja a mais importante de você observar, que é a que a gente mais vai estar trabalhando em cima dela, que é você observar quem são cada elemento, né, dessa sua matriz, ok? Porque a gente está interessado em determinar, a gente vai estar interessado em determinar quem é essa matriz, tá? Ou seja, determinar quem é a matriz, a gente vai estar interessado em saber quem é cada número desse. Então, se você parar, né, ó, se você parar um pouco, como que a gente encontrou, né? Quem são esses números? Eles apareceram aqui. Eles apareceram nessa parte aqui, certo? Se você olhar, ó, então, isso daqui nada mais é do que o seguinte. Esses números aí, eles aparecem quando você escreve T de V1 escrito na sua base B, eles aparecem justamente, ó, A1, A2, e A3, tá? Quando você escreve T de V2 na base B, né, é justamente o A12, A22, A32, certo? Então, por isso, ó, que aqui a gente diz o seguinte, que a sua primeira coluna, tá? A sua primeira coluna é obtida quando você escreve, tá? O primeiro vetor, que é o V1, tá? O primeiro vetor da base A,
é quando você escreve a imagem desse vetor na base B. Então, como que você vai fazer, né? Eu vou pegar o primeiro vetor da base A, vou olhar a imagem dele e escrevo em relação à base B, tá? E aqui, ó, da mesma forma, quem é a segunda coluna, né? A segunda coluna, então eu vou fazer o quê? Vou pegar o segundo vetor da base A, que no caso é o V2, certo? Vou calcular a imagem dele, então eu vou pegar T de V2 e vou escrever na base B, certo? Então, você vai pegar o que? Você pega cada vetor da base A, você vai calcular, né, a imagem. Para cada vetor da base A, você vai calcular a imagem e depois escrever na base B, tá? E conforme você vai fazendo isso, você vai obtendo as colunas, tá? Isso dará, né, as colunas, tá? Da matriz T em relação à base A e B, certo? Então é isso que você vai ter que olhar, tá? Então, fixa bem na mente como que você obtém essa matriz, tá? Então, você vai olhar as colunas dela, né? Então, a primeira coluna é a imagem do primeiro vetor da base A, né? Que é a base de V, escrito na base B, tá? Segunda coluna é a imagem de V2, que é o segundo vetor da base A, escrito na base B, tá? Então, o procedimento é esse. Então, você vai só mudando o vetor, pega o V1, o V2, o V3, o V4, e aí você vai obtendo primeira, segunda, terceira, quarta coluna dessa matriz, tá? Então, e aqui, e de modo geral, né, você tem isso. Quando você tem uma transformação linear, certo? De V em W, e aí com dimensão N para V e dimensão M para W, certo? E aí você vai pegar V1 até Vn, ó. E aqui a base B, né, que é a base de W, vai até o vetor M, Wm, certo? Então, primeira coisa, né, a dimensão é N e M. Então, a sua matriz ela vai ser do tipo M por N, tá? Que é justamente o contrário. É a dimensão de W pela dimensão de V, certo? E aí, como que você obtém essa matriz, né? Novamente, ó, eu vou pegando V1, a imagem dele, e escrevo na base B. Depois V2, e assim até o meu último vetor da base A, tá? Sempre o procedimento é esse. Pego, para obter a iésima coluna, eu pego o iésimo vetor da base A, olho a imagem, escrevo na base B, tá? Então o procedimento é esse. E aí, frisando mais uma vez, né, o seguinte, que essa sua matriz, ela depende, tá? Ela depende da base A e da base B. Eu posso ter, né, eu posso ter uma transformação de V em W, certo? Se eu considero aqui uma base A e aqui eu considero uma base B, então eu tenho aqui uma matriz. Vou encontrar uma matriz, certo? Mas se eu pego a mesma transformação linear, só que eu mudo as bases, tá? Digamos que aqui agora eu estou usando uma base A'.
e aqui eu vou olhar uma base B'. Quando eu for obter aqui essa matriz aqui, ó, em relação à base A' e à base B', eu tenho que essas duas aqui, elas podem perfeitamente ser diferentes, tá? Ok? Elas podem perfeitamente ser diferentes, tá? Não obrigatoriamente, mas não necessariamente eu tenho igualdade. Geralmente eu tenho que elas são diferentes. Então, elas vão depender, tá? É nesse sentido. A mesma transformação, você só está mudando as bases, tá? Então, as matrizes são outras, tá? Bem, então vamos aqui a um exemplo que talvez fique mais claro, tá? A gente vai considerar esse T, é uma transformação linear do R3 no R2, ok? Então, daí, de antemão, né, você já sabe que a sua matriz, ela vai ser do tipo 2 por 3, tá? Que é justamente, ó, 2 por 3, certo? E aqui você tem a lei de formação dessa sua transformação linear. A base, né? Então, eu estou saindo do R3, então a minha base A vai ter 3 vetores. Então, aqui, ó, V1, V2 e V3. Minha base B do R2 tem 2 vetores, W1 e W2, tá? Primeiro item é determinar quem é a matriz, né? Matriz de T em relação à base A e B. Então, como eu já disse, né? Ela vai ser de ordem 2 por 3, tá? Então, relembrando, como que eu vou fazer? Eu vou atrás de determinar quem são as colunas, tá? Então, ó, primeira coluna, vetor V1, vou calcular a imagem dele e escrever na base B. Segunda coluna, vetor V2, calculo a imagem, certo? E depois escrevo na base B. E assim eu repito na terceira coluna, tá? Procedimento bem parecido. Então vamos lá. T de V1, certo? T de V1, então ó, o T de V1, na verdade é o T de 1, 1, 1. Então eu vou usar a definição que foi dada ali, né? 2 vezes a primeira coordenada menos a segunda mais a terceira. Aí 3 vezes a primeira mais a segunda menos 2 vezes a terceira, tá? Então aí você tem que vai ficar 2 e depois vai ficar 3, 4 menos 2, 2, tá? Então o T de V1 é 2, 2, ok? Então a primeira parte é você calcular o T de V1, ok? E, bem, o que é que você vai ter que fazer agora, né? Você vai ter que escrever, ó, né? Aqui, na verdade, você vai ter que escrever esse 2, 2 como uma combinação linear, tá? Aqui é a segunda parte, ó. Você vai pegar o seu vetor e você vai ter que escrever como combinação linear da base B, que é justamente são esses vetores, ó. Esse daqui é W1 e esse é W2. Vamos aqui, ó, W1, certo? E W2, ok? Então, você vai ter que escrever como combinação linear de W1 e de W2, tá? Então, aqui, ó, é W1 e esse daqui é o W2, que são os vetores da base B, ok? E então você vai estar interessado, ó, justamente nesses números aqui, tá? Está interessado em descobrir esses valores. Então você tem o que, ó? 2, 2 é igual a 1, 2, 1, certo? Mais a 2, 1, 5, 3. Aí você vai multiplicar aqui, vai ficar 2 a 1, né? Mais, ali vai ficar 5 a 2, 1. Nas segundas coordenadas, A1 e 3, A2, 1, certo? E aí, o que é que você tem que fazer, né? Você vai ter que
comparar, ó, primeira coordenada é isso daqui, tá? Então, é justamente o que tem aqui, ó. 2A1 mais 5, 2, 1 igual a 2. E segunda coordenada, o que é que você tem, né? 2, 2 igual a A1 mais 3A2, 1. Então, A1 mais 3A2, 1 igual a 2, tá? E aí, você recai no sistema linear, tá? Você vai recair no sistema linear. E aí, o seu papel é resolver esse sistema linear aqui, tá? E aí, você usa o método que você acha mais conveniente. Cramer, escalonamento, substituição, tá? Bem, o importante é que você encontra quem é o A11 e quem é o A21, tá? No caso é menos 4 e 2, ok? Então, bem, e esse é o procedimento que você vai fazer para o V2 e para o V3, encontrando assim a segunda coluna e a terceira coluna, tá? Então, bem, ó, então vamos só recapitular. Você primeiro vai fazer o quê? Você vai olhar quem é o T do vetor V2. Então, você olha quem é o V2, é o 0, 1, e você calcula a imagem. Então, você vai lá e calcula mesmo na definição, você calcula quem é a imagem, tá? Então, quem é o T de V2? Então, é T de 0, 1, 1. Então, você olha a definição, duas vezes a primeira coordenada, que é 0, menos, né, a segunda, que é 1, mais a terceira, que é 1. Depois, 3 vezes a primeira coordenada, que é 0, mais a segunda coordenada, menos 2 vezes a terceira, que também é 1. Então, aqui você vai ficar o quê? Vai dar 0, e aqui vai lhe dar menos 1, certo? Então, que é o que você encontrou aqui, 0 e menos 1. E depois, ó, aí de novo, você vai ter que escrever isso daqui como combinação linear dos vetores, né? W1 e W2, certo? Você vai fazer aquele mesmo argumento que eu acabei de fazer aqui, né? Esse mesmo argumento aqui, certo? E aí, você vai recair nesse sistema, tá? Você vai recair nesse sistema. Eu quero só chamar a atenção de vocês que esse sistema e esse é quase o mesmo. Só o que muda, ó, deixa eu até mudar aqui de cor. Só o que está mudando são os valores daqui. Tá? Ó. E da onde vem esses valores? Daqui. Ok? Certo? Então, você pode adiantar alguns passos, tá? Com isso. Então, bem, e daí você vai ter que resolver esse sistema aqui, tá? Então, resolvendo esse sistema, você encontra o A12, que é 5, e o A22, que é menos 2, certo? E aí, por último, você tem que calcular quem é o T, né? O T de V3. Então, que é o T de... Aí você olha quem é o V3, é 0, 0, 1. Então, vai ficar 2 vezes a primeira, menos a segunda coordenada, mais a terceira coordenada. 3 vezes a primeira, mais a segunda, menos 2 vezes a terceira, que é 1. Então, você vai ficar com 1 e menos 2, tá? Então, você calcula aqui, ó, T de V3 dá 1 e menos 2. Aqui, você já pode, né, aproveitar a observação que eu acabei de fazer e o seguinte, o sistema vai ser o mesmo. E aqui você apenas vai colocar, ó, 1, 2, vai aparecer aqui, ó, 1, 2, tá? Você pode adiantar um pouco as contas nesse sentido, tá? Então, calculou, você já aproveita o sistema que você já fez no primeiro e no segundo caso, e é só mudar ali o que está do lado direito das equações. E aí você tem que resolver, né? Você pode resolver aí sistema e você encontra os valores, tá? É um sistema linear, tá? E ele sempre aqui vai ter solução, ok? Então, pronto, você encontrou todos os valores, tá?
Então aqui, ó, o A1 você achou que é menos 4, o A21 é 2, certo? O A12 é 5, o A22 menos 2, certo? Aqui o A13, 13, o A23 menos 5, certo? E aí a gente a gente reúne aqui todas as informações, digamos, passa limpo aqui, tá? E essa é a sua matriz, tá? Sua matriz de T em relação a base A e B, certo? No segundo item, né, tá pedindo o quê? Se V é o vetor 3, menos 4 e 2, né? Isso escrito na base canônica, tá? Quando não for dito nada. Se fosse escrito em relação à base A ou à base B, tinha aqui, né? Base A, certo? Como não tem nada, é escrito na base canônica, certo? Então, calcular T de V na base B, ó. T de V na base B, utilizando essa matriz aí que foi encontrada, tá? Então, bem, o que a gente vai utilizar, tá? A gente vai utilizar essa expressão aqui, ok? O que a gente quer, né? A gente quer T de V na base B. Esse seu vetor, ele é o vetor 3, menos 4 e 2, certo? Bem, essa matriz, se você olhar, essa matriz aqui, ó, a gente já tem, tá aí em cima. Isso daqui é o que a gente quer, tá? Então, você tem que encontrar quem é V escrito na base A. Por quê? Porque se você tem V na base A, é só você calcular esse produto. E aí você encontra o T de V na base B, tá? Então, esse é um modo de você fazer isso. Então, esse seu V, ele está escrito na base canônica. O seu trabalho aqui vai ser escrevê-lo na base A, tá? Então, você vai pegar o que, ó? Você vai pegar aqui V, certo? Que é o vetor 3 menos 4, 2. E você vai pegar e escrever em relação, ó, aos elementos da base A, tá? Esse daqui é o V1, esse é o V2 e esse é o V3. E ele escrito na base A são justamente esses coeficientes aqui que você vai achar, ó, tá? Justamente esses coeficientes. Então é isso daqui. Quando você multiplicar tudo aqui, você vai estar achando que A, né, mais C, depois você vai estar achando A mais B, não, A mais C não, aqui não tem o C não, perdão, na segunda coordenada A mais B, e na terceira coordenada tem A mais B mais C, certo? E aí você compara, ó, primeira com primeira, tá aqui, né? Segunda com segunda, você coloca aqui. Terceira com terceira, tá aqui, certo? Então, você tem esse sistema para resolver, certo? Você tem esse sistema aqui para resolver. Esse daqui, no caso, está bem simples, né? Já foi dito quem é o A é 3, certo? Aí substitui na segunda. Como o A é 3, o B tem que ser menos 7, tá? E aqui você já sabe quem é o A e quem é o B, né? Para você encontrar o C, então tá simples, que vai dar 6, certo? Esse sistema é bem simples de resolver, que ele já está praticamente, ele está escalonado, né? Então, bem, a partir do momento que você encontra quem é o A, o B e o C, né? Então você tem que o seu vetor V escrito na base A, ele é o A, B e o C, que são os coeficientes, né? Então, como você descobriu quem é A, quem é B e quem é C, então tá aqui, ó, seu vetor A escrito na base, seu vetor V escrito na base A é o vetor 3, menos 7 e 6, tá? Então, pronto. Aí, ó, esse daqui é o V de A, é o V na base A. Esse daqui é a sua matriz, né? T de A para B. E então você vai encontrar como resultado T de V na base B,
Então, é só você multiplicar, tá? Você faz a multiplicação aqui. Esse por esse, você encontra esse. Só multiplicar as matrizes, tá? E esse por esse, você encontra esse, ok? Então, o que você tem é que o seu vetor T de V escrito na base B, né, é o vetor 31 menos 10, tá? Ok? Você pode fazer desse modo, certo? Vamos aqui a outro exemplo, tá? Vamos fazer aqui outro exemplo. Então, aqui a gente tem T do R2 no R3. A lei de formação é essa, de xy é x menos y, 2x e x mais y, tá? E aí as bases, você tem base A aqui, base B aqui, certo? E tá pedindo para você determinar, quem é a matriz de T em relação à base A e B, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular T, né, de cada vetor aqui, ó, primeiro vetor de A, tá? Então, pela definição, isso daqui é primeiro menos o segundo, duas vezes o primeiro, e depois o primeiro mais o segundo, certo? Então, isso daqui vai me dar 0, 2 e 2, ok? E aí, eu tenho que escrever agora em relação à base B, tá? Tenho que escrever em relação à base B. Então, o que é que eu vou fazer, né? Esse vetor aí é o vetor 0, 2, 2. Tenho que escrever em relação à base B. Então, eu vou colocar como coeficientes aqui, ó. Aqui, primeiro vetor da base B, mais, né? 0, 1, certo? Mais 1, 0, 1. O meu vetor, né? Então, eu tenho que o T de 1, né? Na base B, ele é justamente o A, certo? Peraí, vou botar assim. Esse meu vetor escrito na base B, ele é justamente A, B, C, tá? Então, eu só vou descobrir quem é A, B, C. E esse daqui e isso, né, justamente me dá a primeira coluna, tá? Então, bem, como que vai ficar isso daqui? Vai ficar A mais C, tá? Aqui vai me dar A mais B. Aqui dá 0, 0. Aqui só tem C, tá? Quando eu for olhar para o sistema, então, o meu sistema vai ficar A mais C, né? Igual a 0. Eu vou ter A mais B igual a 2, comparando as segundas coordenadas. Comparando a terceira coordenada, vai me dar C igual a 2, tá? C igual a 2, ok? Então, ó, daqui eu já tenho que C é 2, tá? C é 2. Daqui, agora, como C é 2, A vai ser menos 2. E como A é menos 2, daqui eu tenho que B vai ser 4, tá? C vai ser 4. Então, bem, vou escrever, até por questão de espaço, tá? Minha matriz aqui em cima, T, A, B, ok? Então, esse meu vetor aqui é o menos 2, 4, 2, né? Que é o A, o B e o C. Então, a minha matriz, ó, já era esperada que ela é do tipo 3 por 2, né?
3 linhas e 2 colunas. Então, eu vou colocar aqui em cima e vou preenchendo aos poucos. Então, isso daqui que eu acabo de encontrar, ó, é a primeira coluna. Então, a primeira coluna é menos 2, 4 e 2. Tá? E agora eu vou repetir esse procedimento, né? Com o segundo vetor. Certo? Segundo vetor da base A, que é o vetor 0, 1. Então, T de 0, 1 quem é? Vai ficar primeira coordenada menos a segunda, 2 vezes a primeira, mais, aí aqui vai ficar o que? Primeira mais a segunda. Então, o vetor aqui em questão é menos 1, 0 e 1, certo? Aproveitando, né, aquele fato que eu tinha comentado, o sistema, né, o sistema aqui, ele vai ser o mesmo, A mais C, A mais B e C. E o que vai mudar é que aqui eu vou colocar esse vetor, certo? Ó, eu vou colocar, só vai mudar esse vetor aqui, certo? Só vai mudar esse vetor aqui. Então, é menos 1, 0 e 1. E aqui eu resolvo o meu sistema como eu preferir, tá? Então, aqui já está bem simples. Então, C é 1. Daqui, né, eu tenho que o A vai ser menos 1. E daqui eu tenho... perdão, menos 1 não. Aqui está errado. Certo? C é igual a 1. Como C é igual a 1, o A é menos 2. Perdão, tá? A é igual a menos 2, certo? E aqui, como A é igual a menos 2, o B vai ser igual a 2, certo? Bem, então, ó, o meu vetor T de 0, 1, escrito na base B, são justamente os coeficientes que eu acabei de achar agora. É menos 2, 2 e 1, tá? Então, isso daqui, ó, é justamente a minha segunda coluna. No caso, é menos 2, 2 e 1, certo? E assim, eu tenho a minha matriz, tá? Tenho a minha matriz já. É a minha matriz de T em relação à base A e B, certo? Então, é desse modo que eu devo proceder. Ali a segunda pergunta, que é o seguinte. É calcular T de V na base B, onde V é igual a 1, 0, certo? Só que V igual a 0, ele está na base canônica. A minha ideia é calcular T de V na base B por essa expressão aqui, né? T AB vezes V na base A, tá? Então, para isso, para eu poder utilizar essa identidade, eu preciso de V na base A. Então, o que é que eu vou fazer? Vou escrever isso na base A. Então, é A vezes 1, 1 mais B, 0, 1. São os vetores da base A, né? 1, 1 e 0, 1. Ok? Então, o meu V na base A, ele vai ser AB. Só tenho que encontrar quem é esse AB aqui. Certo? Então, aqui vai ficar A e aqui vai ficar A mais B. Certo? É só multiplicar e somar os vetores, tá? Então, daí eu vou obter o seguinte. Comparando aqui, né? Ó, primeira coordenada, eu tenho que A... Você teria até um sistema, para ser mais sincero, A igual a 1, né? E comparando a segunda coordenada, né? Você teria que A mais B é igual a 0, tá? Então, a primeira já lhe dá que A é 1, certo? E aí, B tem que ser menos 1, certo? B tem que ser menos 1. Então, seu vetor aqui é o vetor 1 menos 1, certo?
Então, agora você pode usar a identidade, né? Você já tem agora ali a sua menos 2, 4, 2, menos 2, 2 e 1. E o seu vetor é o vetor 1, menos 1, certo? Então, você só vai ter agora que multiplicar, certo? E você vai encontrar como resultado, ó, aqui, primeira linha por primeira coluna, que é a única, né? Então, você vai ter menos 2 mais 2, que vai dar 0, tá? Aqui você vai ter 4 menos 2, vai ser 2. E aqui você vai ter 2 menos 1, que vai ser 1. Então, esse é o seu vetor, tá? Esse é o seu vetor que você quer. Então, o T de V, né? Vou até colocar assim, né? Que é o 1, 0. Escrito na base B, ele é o vetor 0, 2, 1, certo? Bem, então é isso. Vamos lá. Aqui a gente tem a transformação linear, tá? Essa transformação linear aqui é a mesma, deixa eu ver, é a mesma que a gente teve nesse primeiro exemplo aqui que a gente resolveu, tá? Essa é a mesma transformação linear, ok? O que vai estar mudando? Vai estar mudando a base que a gente está trabalhando aqui, certo? Aqui, a base A é a mesma, tá? A base A é a mesma, certo? É a mesma. O que eu estou mudando é a base B, certo? Vou tomar a base B. Então, vou tomar agora a B como sendo a base canônica, certo? Então, no item A, pede para a gente determinar a matriz de T, né, da transformação linear T, em relação à base A e à base B, onde agora B é canônica. Bem, qual é o procedimento? Então, primeira coisa, vou calcular a imagem do primeiro vetor, certo? Da base A. Então, essa conta é a mesma que a gente já fez, porque a transformação linear é a mesma, tá? Então, ó, aqui você vai encontrar essa conta, certo? E aí, a segunda parte, qual é? Certo? A segunda parte é a seguinte, você escrever em relação, né, a B. Então, você vai ter que escrever esse vetor 2, 2 em relação à base B. Então, você teria que fazer o seguinte, 2 tem que ser igual a vezes, né? Primeiro vetor da base B mais segundo vetor da base B, certo? E aí, esse seu vetor que você queria, né? Ele escrito na base B é A e B, né? Então, bem, então você está atrás de descobrir quem é A e B. Só que quando você multiplica aqui, ó, e soma, você tem A e B, simplesmente, tá? Então, é porque compara a primeira coordenada, então você tem que A é 2. Você compara a segunda coordenada, ó, B é 2. Então, A é 2 e B é 2. Isso daqui, tá? Na verdade, é uma conta desnecessária de você fazer. Por que que é desnecessária? Porque nesse caso aqui, você está trabalhando com a base canônica, tá? E esses elementos aqui, ó, você já pode escrever diretamente dessa forma, tá? Aqui, quando você faz essa conta, esse vetor, ele já está na forma canônica. Sempre ele está na forma canônica, certo? Quando você faz aquela coisa quando você calcula, né, o t do vetor, ele já o que você encontra está na forma canônica, certo? Então, quando você diz vou escrever o 2, 2 na forma canônica, tá? Perdão, na base B. Ele está na forma canônica e eu vou escrever ele
na base B. Mas como a B já é a canônica, então ele já está escrito na B, certo? Então, mas aí essa conta você tem que fazer, né? Se aqui não fosse a base canônica, então você sempre tem que fazer. Mas só chama atenção, quando for a canônica, então essa conta ela é bem simples, tá? Então você, na verdade, quando você tem a canônica, no final das contas, você só tem que fazer até aqui, ó. E aqui você para, porque você já encontrou, né? O vetor aqui, ó, é 0 menos 1, ele está na forma canônica, então ele já está escrito na base B, tá? Que a nossa base B nesse exemplo é a canônica. Então isso daqui você já poderia parar aí. E aqui, ó, também, certo? Você pode parar aqui, tá? O vetor 1 menos 2, ele está na forma canônica, então ele já está escrito na base B, certo? Então, assim, ó, aqui você tem a imagem do primeiro vetor, a imagem do segundo vetor e a imagem do terceiro vetor. E eles todos na forma canônica, então todos já estão escritos na forma de B, certo? Então, é isso, ok? Ótimo. Então, aí você já tem a sua matriz, tá? Então, veja como é simples, né? No caso onde a matriz, a base B é a canônica. Porque você só tem que calcular a imagem dos vetores de A e pronto, tá? E ir colocando nas colunas, ok? Então, o fato de você ter uma base canônica ali, no caso de B, né? Matriz B ser a canônica, então você tem essa simplicidade. É só calcular as imagens dos vetores de A e ir colocando nas colunas, tá? Certo. E a segunda parte, né? A segunda parte é calcular o T de V na base B, utilizando a matriz, onde V é esse vetor 3 menos 4 e 2. Bem, então o que a gente vai tentar utilizar novamente é aquela expressão, né? T de V na base B é a matriz de A para B, V na base A, tá? Então é isso que a gente quer encontrar. Essa matriz aqui, ó, a gente já sabe, né? É 2, 2, 0, menos 1, 1, menos 2. E o V, né? Quando ele lhe dá aqui, ó, tá na forma canônica. Eu preciso escrito na base A. Só que lá naquele exemplo, no primeiro exemplo que a gente resolveu, a gente já tinha transformado, tá? Ele escrito na base A. E aí, o resultado era esse, tá? Ele escrito na base A é esse daqui. Então você coloca, né? Ele escrito aqui, você só tem que colocar na forma de matriz, então é 3 menos 7, 6. Então é o que você tem justamente aqui, tá? E aí, o que lhe resta é só multiplicar aqui as matrizes, né? Você multiplicando as matrizes, então você vai encontrar esses resultados, tá? Multiplicando aqui esse, multiplicando esse por esse, você acha 12, certo? Multiplicando esse por esse, você acha o resultado como sendo 1, tá? E daí você conclui, então, né, que T do vetor 3, menos 4 e 2 na base B é exatamente o vetor 12 e 1, certo? Então, é isso. Aí, eu quero chamar sua atenção, tá? De você, eu vou colocar assim, T, A, vou botar aqui como a base B é a canônica, eu vou botar só aqui C de canônica, tá? Só para fazer menção. Isso aqui é 2, 2, 0, menos 1, 1 e menos 2. Eu quero só que a gente pegue isso daqui
para a gente comparar com a resposta, tá? A resposta é desse problema, que é a mesma transformação, é a mesma base A, só está mudando a base B, tá? Então, ó, observe o seguinte, é a mesma transformação linear, tá? É a mesma base A, só está mudando a base B, certo? Que no caso aqui da direita, a base, o que seria a B é a canônica, por isso que eu botei C. Então, repare como as matrizes são diferentes, tá? As matrizes são diferentes. Então, a transformação é a mesma e o que está mudando é somente uma das bases, tá? No caso, a base de W. Num é B e na outra é C. E olhem como as matrizes são diferentes. Então, isso é só para chamar a atenção de que a matriz depende da sua base, tá? Depende da base, ok? Então, era só para salientar esse ponto. Então, bem, vamos aqui a mais um exemplo, tá? Mais um exemplo, que é o seguinte. Aqui, novamente, eu vou estar pegando a mesma transformação linear, certo? A mesma transformação linear que eu considerei no exemplo anterior e lá no primeiro exemplo também. O que é que eu vou estar mudando aqui? Agora eu vou estar pegando A também como sendo base canônica, tá? Então eu vou pegar o R2 e o R3 com bases canônicas, certo? Então meu A agora, ó, vai ser dessa forma, minha base A, minha base B é a canônica do R2, tá? Os vetores dessa forma. Então, como que eu faço para determinar, tá? Como que eu faço para determinar aqui essa minha matriz? Então, bem, vamos lá. O que que eu vou ter que fazer? Calcular o T de 1, 0, 0, certo? Então, quando eu calcular o T de 1, 0, 0, vai ser 2 vezes 1 menos 0 mais 0, 3 vezes 1 mais 0 menos 2 vezes 0, tá? Então, isso daqui vai dar igual a 2 e 3, ok? E aí, ó, isso daqui, como a minha base B é canônica, certo? Eu já tenho que esse daqui é a minha coluna. Eu vou colocar até aqui, ó. Então, T, AB, 2, 3, certo? 2, 3. Então, depois vou para o meu segundo vetor. Vou calcular 2 vezes a primeira, menos a segunda, mais a terceira. 3 vezes a primeira coordenada, mais a segunda, menos a terceira. Então, esse daqui vai me dar como resultado menos 1 e 1, certo? Como B é a base canônica, eu não tenho mais o que transformar. Aqui já está escrito na forma canônica. Então, isso já é a segunda coluna que eu quero, tá? E depois, por último, você vem para calcular o T de 0,01, que é o terceiro vetor da base A, certo? Então, isso daqui vai me dar 2 vezes 0, menos 0, mais terceira coordenada, que é 1, certo? Então, 3 vezes 0, mais 0, menos 2 vezes 1. Então, isso daqui vai me dar 1 e menos 2. Já está escrito na base canônica, que é justamente a base B, então não preciso reescrever nada, certo? Então, aqui eu tenho que isso daqui vai ser 1 e menos 2, e essa é a minha matriz, certo? Bem, e aí você pode se perguntar, né? Pode se perguntar o seguinte, e não facilitou nada o fato de A ser a matriz canônica, né? O fato da B ser canônica, eu utilizei aqui, né? Porque aí eu não precisei reescrever em uma base diferente, certo? Simplificou essa parte da conta. E o fato da A ser a base canônica não ajudou em nada, né? Bem, se você notar, quando a base A
for canônica, é um caso, digamos que muito bom, tá? Muito bom. Por quê? Olha o seguinte, quem são os coeficientes de x? Vamos aqui na sua transformação linear. Ó. Quem são os coeficientes de x? 2, tá? Quem é o outro coeficiente? 3. Agora olha aqui, ó, 2 e 3. Agora vamos ao seguinte, quem são os coeficientes de y? Aqui eu tenho menos 1, né, porque não aparece, e aqui eu tenho 1, porque também não aparece. Então é menos 1 e 1. Olha aqui o que eu encontro, menos 1 e 1, tá? O que mais? E z? Aqui eu tenho um 1 que não aparece, e ali eu já tenho um 2, vamos botar outra cor, botar azul. Então aqui, ó, 1 e menos 2. Então, 1 e menos 2, tá? Então, quando A é minha base canônica, na hora de calcular o t das imagens, é só olhar os coeficientes, tá? Coeficiente de x, coeficiente de y e coeficiente de z. E quando a minha base B também é a canônica, então eu não preciso mais mudar nada, né, do que eu obtenho na hora que eu calcular a imagem. Então, o casamento perfeito é quando as duas bases são as canônicas. Por quê? Somente olhando para a minha matriz, certo? Para minha lei de formação, eu já consigo determinar a minha matriz. Por quê? Ó, eu tenho o seguinte, vou olhar T de x. Então, assim, quando as bases são as canônicas. O que é que eu faço, certo? Aqui, ó, eu vou ter os coeficientes de x. Aqui, os coeficientes de y. E assim sucessivamente, tá? Aqui, os coeficientes de z. E assim vai, certo? Até... certo? E assim sucessivamente. Você olha os coeficientes de cada variável, tá? De x, de y, de z. Isso respeitando essa ordem, tá? Ó, x, y, z, respeita essa ordem, ok? Então, já a gente treina mais um pouco, tá? Então, vamos lá. No item B, esse daqui é o item A. No item B, o que é que tem, né? Tem o vetor V, certo? O vetor V, ó, é o vetor 3, menos 4 e 2. Quando ele dá dessa forma aqui, ele está na forma canônica, tá? Ele está na forma canônica. Então, o que é que você quer escrever? O que é que você quer utilizar, né? Você quer calcular o T de V na base B, certo? Então, você teria que utilizar T de AB, né? Vezes V na base A. Só que é o seguinte, a base A é a base canônica, certo? E aqui, ó, já está na forma canônica. Então, a matriz você já tem, que é 2, 3, menos 1, 1, 1 e menos 2, certo? E o V na base A, né? Como a A já é a canônica, e aqui já está escrito na forma canônica, não precisa mais mudar nada. Então, isso daqui é 3, menos 4 e 2. Tá? 3, menos 4 e 2. Então, o que é que você vai fazer? Só multiplicar, tá? Aqui vai ficar, ó, 6 mais 4, 10, com 1, 12. Tá? E depois, ó, no outro você vai multiplicar. Vai ficar 9 menos 4, que já dá 5, menos 4,
que vai ficar 1, certo? E aí você já tem um resultado, certo? Já tem um resultado. Então a facilidade aqui também está no caso de você não precisar escrever V na base A, né? Porque V dessa forma aqui, 3 menos 4, 2, está na forma canônica. E a base A é a canônica, então não tem que escrever mais de forma diferente, tá? Já está na forma desejada. Então, bem, no caso, como eu já vinha dizendo, né? Se você tem A e B bases canônicas, aí você diz que essa sua matriz é a matriz canônica, tá? E aí você escreve, ó, você escreve dessa forma. Porque sempre a gente estava utilizando isso, né? A e B. Mas quando as duas são canônicas, aí a gente não escreve isso daqui, tá? Então, quando a gente colocar só T entre colchetes, então já está dito que é a matriz canônica, escrita em relação às bases canônicas, tá? Que é essa bem simples. Então, vamos aqui só alguns exemplos, ó. Eu tenho uma transformação, tá? Uma transformação do R2 no R3. E aqui é a minha lei de formação. Então, a minha matriz vai ser do tipo 3 por 2, tá? E aqui, como eu quero, né? Como eu quero, ó, observe, a canônica, tá? Essa é minha matriz canônica em relação às bases canônicas do R2 e do R3. Então, só vou fazer o quê? Só vou olhar para os coeficientes. Então, primeiro, vou olhar para os coeficientes de x, certo? No caso, são 3, 4, e aqui tem um 1 acompanhando, certo? Então, ó, é 3, 4 e 1. Ok? 3, 4 e 1. Depois, você olha para quem? Para os de y, tá? Então, os de y serão quem? Menos 2, 1, e como não tem y aqui, é porque é 0, certo? Então, é menos 2, 1 e 0. Então, só você olhando para a sua transformação linear, só você olhando para a lei de formação dela, você consegue determinar, tá? Quem é a sua matriz. Caso você não queira ficar olhando os coeficientes, né? Você pode aqui calcular, tá? Calcula T de E1 e T de E2. Ok? Então, T de 1, 0, que é o primeiro vetor do R2, né? Da base canônica, seria 3 vezes 1, menos 2 vezes 0, aí 4 vezes 1, mais 0, vezes 1. Então, isso daria 3, 4 e 1, que é justamente o que você tem ali, certo? E de 0, 1, você vai ter 3 vezes 0, menos 2 vezes 1, 4 vezes 0, mais 1 e 0, certo? Então, você teria menos 2, 1 e 0, que é o que você tem aqui, certo? Então, mas sinceramente eu acho desnecessário esse cálculo. Eu acho que dá para entender bem o fato de você precisar olhar só para os coeficientes, tá? Essa outra matriz aqui, ó, do R2 no R2, então ela vai ser do tipo 2 por 2, tá? Primeiro, você pode olhar aqui para os coeficientes de x, no caso é 1. Aqui, como não tem, é 0, certo? É 0. Então, é 1 e 0. E no outro, certo? Você pode olhar aqui, variável x. Na primeira coordenada não tem, então é 0, tá? 0. E aqui, ó, menos 1. Tá aqui, certo? Isso porque você queria, ó, matriz canônica, tá? Em relação às bases canônicas. Bem, aqui a gente tem o seguinte, meio que um exercício de trás para frente que também é bem interessante, tá? Aqui você lhe deu o quê?
foi lhe dado a base A, no caso a base 1 e 1, 0. Foi lhe dado a base B, certo? E foi lhe dada a matriz, certo? Da transformação em relação a A e B. E aí é o seguinte, né? Determine a transformação linear. Ou seja, quem é t de xy, certo? Quem é t de xy? Essa daqui é a pergunta, certo? Essa é a pergunta. Então, bem, para resolver isso daqui, você vai ter que lembrar que quem é, tá? Quem é essa matriz? Como que você obtém? Então, nessa matriz, a sua primeira coluna, ela é a imagem, certo? Vou chamar isso aqui de V1, só para poder. É imagem de V1 escrito na base B. Quem é essa coluna aqui? Vou chamar isso de V2, né? É o T de V2 escrito na base B, certo? Então, é isso que você vai utilizar, certo? É isso que você vai utilizar. Então, dizer que o T de V1 escrito na base B, então você vai primeiro encontrar quem é o T de V1. Então, o T de V1, né? Por dizer que ele está escrito na base B, então é porque ele está pegando o quê? Então, eu vou pegar W1, W2, W3. Aqui, então, a gente está dizendo, ó, a primeira coisa que a gente está dizendo é que ele escrito na base B, ele é 2, 1 e menos 1, certo? Ou seja, a gente está dizendo que T de V1, né, ele é 2 vezes W1 mais uma vez W2 mais, no caso, é menos 1 o W3. Ou seja, isso daqui, ó, é 2 vezes o vetor 1, 2, 0, mais o vetor 1, 0, menos 1, menos o vetor 1, menos 1 e 3. Então, você tem o que? Isso daqui vai ser 2, 4, 0, mais, né, 1, 0, menos 1, menos 1, menos 1 e 3. Então, T de V1, ele é igual a, vai ficar 2 mais 1, menos 1, certo? Então, dá 2. Aqui vai dar 4 mais 0, menos 1, né? Então, fica mais 1. Então, é 4 mais 1, 5. Terceira coordenada é 0, menos 1, menos 3. Então, vai dar menos 4. Ok? Então, isso daqui você fez para o V1 e você pode fazer também para o V2, tá? Quando você faz para o V2, né? Então, você está dizendo T de V2 na base B, você está dizendo que é 0, menos 2 e 3. Então, isso está dizendo que T de V2, ele é 0 vezes o W1, certo? Que é 1, 0. Menos 2 vezes o W2, mais 3 vezes o W3, né? Que no caso é 1, menos 1 e 3. Aqui vai dar 0, não precisa fazer, né? Então, vai ficar menos 2, 0 e 2. E aqui vai ficar o vetor 3, menos 3 e 9. Certo? Então, o T de V2, na verdade, ele está ficando menos 2 mais 3, que dá 1. 0 menos 3, que dá menos 3. 2 mais 9, que no caso dá 11. Certo? Então, o que você fez? Primeira coisa que você encontrou foi que o T de V1, né, ele é igual a 2, 5 menos 4, e que o T de V2 ele é igual a 1, menos 3 e 11. E isso já é o suficiente para você determinar a sua lei
de formação, né? Para você dizer quem é x e y, tá? T de x e y. Então, justamente foi isso daqui que a gente acabou de fazer, tá? Então, eu olhei o significado da minha primeira coluna, olhei o significado da minha segunda coluna. Então, ó, descobri quem era o T de V1 e o T de V2, certo? Então, bem, obtive quem era o T de V1 e o T de V2. Ótimo. Aí, o que é que a gente vai fazer agora, né? É o seguinte, eu vou tentar escrever x e y como sendo A, V1 mais B, V2, certo? E aí, eu só tenho que saber quem é o A e quem é o B, certo? Porque, dito isso, né, eu uso aquela propriedade. Eu boto o T aqui dos dois lados. Não esquece, né? V1 é esse vetor aqui, V2 é esse. Certo? Só porque eu não quero escrever de novo. Eu posso usar aquela propriedade que eu posso quebrar a soma e tirar os números, tá? Só que A é número e B é número aqui. Então, isso é A, T de V1 mais B, T de V2, certo? Eu tenho essa propriedade. Então, A eu vou descobrir, né? O B eu vou descobrir. E a gente já acabou de determinar quem é o T de V1, né? O T de V1 é 2, 5, menos 4. Mais o B, que vai ser o número que vai ser determinado, 1, menos 3 e 11, tá? Então, e aí é só você somar vetores e você encontra quem é o T de x e y, tá? Aí, sim, esses números aqui, ó, o A e o B, eles dependem de x e y, tá? Você resolve eles dependendo de x e y. Então, ó, quando você for fazer isso, na hora de você resolver, né, como que vai ficar? Então, como que você vai escrever? Como eu disse, né, x e y vai ficar igual a Aí aqui eu vou escrever 1, que é o V1, né, mais o B, 1, 0, certo? Que é o V2, isso mesmo. Então, é só você, como a gente já vem fazendo muito essa conta, né, na hora que você multiplica, ó, dá A e aqui dá B, 0. Então, o seu x e y, na verdade, vai ser igual a mais B e A. Certo? E A. Ok? Quando você comparar, ó, você vai ter o seguinte. A mais B vai ser x e o A vai ser y. É um sistema, tá? Então, daqui você já tira que o A é y. Lembre, o x e o y... ele você trata aqui como se você conhecesse, tá? E o seu A e o B podem depender do X e do Y. Então, ó, aqui o B, ele vai ser X, né? X menos A. Mas menos A, então é menos Y, certo? Então, do que você tinha escrito aqui, ó, basta trocar esse seu A agora e esse seu B. Então, na verdade, você tem que X e Y... ele vai ser igual a, que no caso é y, o vetor 1, mais b, que no caso é x menos y, e o vetor 1, 0, tá? Aí pronto, aqui é aquele argumento que eu já tinha dito, tá? Nessa expressão aqui, ó, você passa t, tá? Você vai passar t, vai ficar t de x e y, igual. Aí quando você passar t, esse e esse são números. Então, você pode, como a transformação é linear, você pode quebrar a soma e tirar esses números. Vai ficar y, né? Porque você tinha assim, na verdade. Fazer t de y, né? 1, que é o vetor. 1, 0, que é o vetor. Aqui você pode quebrar a soma e tirar os números, né? Então vai ficar y, t de 1, mais, tira o número aqui, t de 1, 0. Só que o t de 1, você já determinou quem era, né? T de 1, tá aqui, ó.
t de 1, a gente viu que é 2, 5 e menos 4. Então, é 2, 5 e menos 4, né? X menos y. E o t de 1, 0, a gente já tinha visto que era 1 menos 3 e 11. Então, é 1 menos 3 e 11, certo? Então, pronto. Aí, com isso, você multiplica. Então, aqui vai ficar 2y, 5y, menos 4y, certo? E o outro vetor vai ficar x menos y, menos 3x mais 3y. E aqui vai ficar 11y, ou 11x menos 11y. E aí você soma, tá? Aqui vai ficar x mais y na primeira coordenada. Na segunda coordenada, você vai ter menos 3x. Aí você vai ter 5y mais 3y, 8y. E na terceira coordenada, você vai ter 11x. Aí você tem menos 4y e menos 11y, menos 15y, tá? E aí, você encontra t de xy como sendo essa expressão aqui, tá? Então, é meio que de trás para frente. Você, no caso, né, você tinha a matriz, e aí você determina a transformação linear, tá? Ok? E aí, só para exercitar, né? Caso perguntasse, foi lhe dado a matriz em relação a aquelas bases, né? Aí, só para você ver, quem é a matriz, ó, canônica, tá? Matriz canônica. Então, ó, primeiro olha o x, né? Coeficientes do x, ó, 1, certo? Menos 3 e 11. Então, ó, 1, menos 3 e 11, tá? Matriz canônica. E depois você pode olhar, né, as de y. Então, é 1, 8 e menos 15, tá? Então, 1, 8 e menos 15, ok? Isso porque você está trabalhando com a canônica. Então, aí ó, olha a diferença, né, ó, da matriz em relação a essas bases. Então, é 2, 1, menos 1, 0, menos 2 e 3. E em relação a uma base canônica, 1, menos 3, 11, 1, 8, menos 15, tá? Então, a transformação linear é a mesma, tá? Que no caso é essa T aqui. Mas, em relação àquelas bases, você tem aquela matriz. Em relação às bases canônicas, você tem essa matriz aqui, certo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Nessa aula de hoje, espero que tenha ficado claro. Como que a gente determina, tá? Essa matriz, o que significa cada coluna dela, a vantagem que a gente tem quando cada uma delas é a base canônica, tá? Quando cada uma das matrizes é a base canônica, como que isso simplifica os cálculos, tá? Então, obrigado pela atenção até aqui e até a próxima aula.